O filme A Felicidade Não Se Compra foi lançado há 78 anos esta semana. Um dos filmes de Natal mais amados de todos, e entre os filmes mais populares de sua estrela James Stewart, a história de como ele foi criado é como lançar um laço ao redor da lua. Em 1941, o romancista americano Philip Van Doren Stern terminou seu último livro, uma história ambientada no Natal chamada The Greatest Gift. Após 2 anos de rejeição por parte das editoras, o escritor o publicou como um livreto de 24 páginas e o enviou para amigos e familiares. Como resultado, a história acabou caindo nas mãos de David Hempstead, um produtor do estúdio de Hollywood RKO Pictures. Hempstead se apaixonou pela novela e fez com que a RKO comprasse os direitos do filme por $10.000. Os roteiristas Clifford Odets, Mark Connelly e Dalton Trumbo foram contratados para adaptar a história de Van Doren Soren, mas, depois que vários rascunhos foram produzidos, o desenvolvimento estagnou e a RKO arquivou o projeto. Na mesma época, o diretor vencedor de 3 Oscars Frank Capra estava retornando aos Estados Unidos depois de servir na Segunda Guerra Mundial. Procurando voltar aos filmes, ele se juntou aos vencedores do Oscar William Wyler e George Stevens para criar a Liberty Filmes. A Liberty tinha acertado um acordo de distribuição de 9 filmes com a RKO. Ao ler o roteiro de The Greatest Gift, Capra viu seu potencial. Um acordo de $10.000 foi fechado, pelo qual a Liberty compraria os direitos e produziria o filme, e a RKO distribuiria. Capra descartou o roteiro original, trazendo a equipe de marido e mulher Albert Hackett e Francis Goodrich para ajudá-lo a reescrevê-lo. Eles não se deram bem. Goodrich disse sobre Capra: "Oh, aquele homem horrível. Ele mal podia esperar para começar a escrever tudo sozinho." Quando Hackett e Goodrich estavam enviando rascunhos, Capra os reescrevia em segredo com um escritor chamado Jos Verlin. Ele também trouxe Dorothy Parker como consultora. Hackett chamava Capra de um desgraçado muito arrogante. Eventualmente, porém, o roteiro foi concluído. A essa altura, o título do filme era A Felicidade Não Se Compra, e seu personagem principal se chamava George Bailey. Quando a RKO comprou os direitos, eles viram Cary Grant como George perfeito, mas Capra não estava convencido. Ele considerou Henry Fonda, mas só queria um ator. O superastro de Hollywood James Stewart também havia retornado recentemente de servir na guerra, e Capra o queria. Ele se encontrou com o agente de Stewart, Leo Wasserman, que, segundo informações, disse que Stewart ficaria feliz em interpretar o papel sem ouvir a história. Capra e Stewart se conheceram em um restaurante e Capra lançou a história, dizendo depois: "Na verdade, isso não parece bom, não é?" Stewart respondeu: "Se você quer que eu seja um cara que quer se matar e um anjo que não sabe nadar aparece, quando começamos?" Ao escalar a esposa de George, Mary, Capra recorreu a Jean Arthur. Ele havia trabalhado com ela em Você Não Pode Levar Consigo e Sr. Smith Vai para Washington, e a achava perfeita. No entanto, Arthur havia recentemente desistido de uma peça da Broadway por exaustão, então disse não. Martha Scott, Dvorak e Olivia de Havilland também foram consideradas para interpretar Mary, e Ginger Rogers recusou porque Mary era muito sem graça. Em sua autobiografia, Rogers escreveu mais tarde sobre recusar o papel, sua tola. Donna Reed era uma atriz promissora que havia recentemente estrelado em O Retrato de Dorian Gray. Ela estava sob contrato com a MGM na época, mas depois de algumas negociações de estúdio, a MGM concordou em emprestá-la Capra para seu filme. Na história original, George foi ajudado por um estranho. No filme, porém, o personagem se tornou Clarence Obod, um anjo da guarda buscando suas asas. O ator de cinema e teatro Henry Travers foi escalado para o papel. O antagonista do filme é o barão local Henry Potter. Claude Rains e Vincent Price estavam ambos cotados para o papel, mas, depois de ouvir a interpretação de Lionel Barrymore de Ebenezer Scrooge no rádio, Capra o escalou para o papel. Donna Reed cresceu em uma fazenda em Iowa. Como tal, Barrymore a desafiou para uma competição de ordenha de vacas no set e Reed venceu facilmente e disse que foram os $50 mais fáceis que ela já ganhou. A mãe de George, Ma Bailey, foi interpretada por Beulah Bondi, uma atriz que interpretou a mãe de James Stewart 5 vezes na tela, incluindo em Mr. Smith Goes to Washington.
Aparentemente, Stewart chamou Bondi de mãe até sua morte em 1981. No rascunho inicial de Dalton Trumbo, George Bailey era um político cínico que tentou cometer suicídio após perder uma eleição. Clarence então lhe mostrou Bedford Falls, não como seria se ele nunca tivesse nascido, mas se ele tivesse entrado para os negócios em vez da política. A história tem influência de A Christmas Carol, de Charles Dickens. George sendo mostrado Bedford Falls sem ele tem semelhanças com Ebenezer Scrooge sendo visitado pelos três fantasmas do Natal. E Potter é claramente inspirado pelo avarento Scrooge. Capra também inseriu elementos de sua própria vida. O irmão de George, Harry, Todd Carrs, se torna engenheiro e o amigo de George, Sam, Frank Alberson, trabalha com plásticos. Ambos vêm da educação de Capra em engenharia química. Os Martins, donos do bar que George visita, são baseados na própria família de Capra, que emigrou da Sicília para os Estados Unidos em 1903. No filme, vemos uma cabra no carro deles. Capra significa cabra em italiano. Ao criar o personagem George, Capra se inspirou em Amadeo Giannini, um banqueiro que fundou o Bank of Italy, que se tornou o Bank of America. Ele foi um dos primeiros banqueiros a oferecer serviços à classe trabalhadora e aos imigrantes na América. Houve muitas mudanças do livro para o filme. No livro, o sobrenome de George é Pratt, não Bailey. Também no romance, nunca descobrimos por que George quer se matar, a história começa na ponte. E Potter foi criado para o filme. Após os problemas na escrita do filme, houve problemas na hora de atribuir credenciamento. Albert Hackett e Francis Godrich queriam crédito exclusivo. Capra concordou em reduzir o crédito de Jos Verlin, mas não o seu próprio. Sverlin nunca mais falou com ele. Houve também uma repercussão em torno do diretor de fotografia. O filme teve 3 deles no total. Primeiro, Capra contratou o experiente Victor Milner, mas o demitiu depois de algumas semanas, pois ele não estava feliz com a aparência do filme. Quase tudo foi refilmado. Capra recorreu ao seu colaborador de confiança Joseph Walker, tendo trabalhado com ele 20 vezes antes. No entanto, após um desentendimento sobre iluminação, Walker foi demitido no meio das filmagens e seu assistente, Joseph Biroc, foi promovido a DP para completar o filme. A música foi escrita por Dmitri Tiomkin, um compositor indicado ao Oscar 2 vezes. Capra não gostou de algumas das dicas que Tiomkin escreveu, então as substituiu por músicas RK de estoque ou as removeu completamente. Em sua autobiografia, Tiomkin chamou o filme de um trabalho de tesoura. O filme foi filmado na Califórnia durante uma onda de calor no verão. Ficou tão quente que em um ponto Capra teve que dar um dia de folga para o elenco e a equipe. E na cena em que George corre por Bedford Falls gritando Feliz Natal, vemos suor brilhando no rosto de Stewart. O filme começa com um jovem George andando de trenó em um lago. Foi filmado em um enorme set interno, mas originalmente, os meninos estavam jogando hóquei no gelo em um lago que era parte da propriedade de Potter, fazendo com que Potter soltasse seus cães. Foi isso que fez Harry cair no gelo. O jovem George foi interpretado por Robert J. Anderson, e ele disse mais tarde que quando eles filmaram a cena em que o Sr. Gover, H.B. Warner, dá um tapa na orelha de George, Warner ficou bêbado de verdade e os tapas e abraços foram todos reais. A sequência do baile do ensino médio foi filmada na Beverly Hills High School. Ela ainda está lá, e é usada pelos alunos, até hoje. E o piso retrátil também foi usado em uma comédia romântica chamada Whatever It Takes em 2000, em uma cena muito parecida. Para filmar a cena em que George e Mary atiram pedras nas janelas de uma casa abandonada, Capra tinha um atirador de elite alinhado para atirar pela janela no momento certo. Donna Reed, no entanto, tinha jogado beisebol no ensino médio e fez isso sozinha, sem ajuda. O primeiro beijo de George e Mary acontece quando George está no telefone com Sam. Capra filmou em tempo real, então havia uma unidade filmando Stewart e Reed, e uma segunda unidade filmando Frank Alberson. E Reed, Stewart e Alberson estavam realmente no telefone um com o outro. Em uma cena, o tio Billy, Thomas Mitchell, sai da casa dos Bailey e, fora das câmeras, o ouvimos tropeçar em algumas latas de lixo.
Na realidade, um membro da equipe deixou cair uma bandeja de adereços logo depois que Mitchell saiu de cena, e Mitchell improvisou gritando "Estou tão bem". Capra usou essa tomada no corte final e deu ao membro da equipe que deixou cair os adereços um bônus de $10 por melhorar o som. E se você assistir com cuidado, vemos George sorrir, era Stewart sorrindo para o improviso de Mitchell. Durante a sequência do dia do casamento no banco, a Sra. Davis, Ellen Corby, pede $17,50 a George. Estava no roteiro que ela pediria $17, mas Capra pediu a Corby que pedisse $17,50 em vez disso. Isso pegou Stewart de surpresa, e ele improvisou um beijo na bochecha dela em resposta. Além disso, Ellen Corby, que interpretou a Sra. Davis, interpretou a avó na série de TV americana de grande sucesso The Waltons, onde ganhou 3 prêmios Emmy. O cenário de Bedford Falls levou 2 meses para ser construído e foi um dos maiores cenários de filmes de todos os tempos. 16 km², incluía 75 lojas e prédios, um banco em funcionamento, uma rua principal, um distrito fabril e uma área residencial e de favelas. A rua principal tinha 275 metros de comprimento. Também havia 20 carvalhos transplantados, e para as cenas de neve, 3.000 toneladas de gelo raspado, 600 toneladas de gesso e 6.000 galões de produtos químicos. E pombos, gatos e cachorros foram autorizados a andar pelo set para dar uma sensação de vida. A neve no filme sempre foi criada ao jogar flocos de milho pintados de branco na cena, o que significa que o som e o diálogo tiveram que ser dublados na pós-produção, pois os flocos estalariam sob os pés dos atores. Capra queria gravar o som ao vivo, então colocou a equipe para trabalhar. A equipe entregou, criando um novo efeito usando sabão, água e foamite, a substância em extintores de incêndio. Eles bombearam mais de 22.000 litros disto através de uma máquina de vento para criar o efeito de queda de neve. A equipe de efeitos da RKO ganhou um Oscar especial por sua inovação. Uma das filhas de George se chama Zuzu, interpretada por Caroline Grimes. Zuzu recebeu o nome de uma marca de biscoitos que era popular nos Estados Unidos nos anos 40, e é por isso que George diz, Zuzu. Minha pequena Ginger Snap, quando a vê. Em 1946, os filmes estavam operando sob o Código Reis, que proibia coisas como palavrões, nudez ou violência. Ele também afirmava que os antagonistas devem ser punidos ou se arrepender. Capra quebrou essa regra. Potter rouba os $8.000, mas, até onde sabemos, sai impune. Com um orçamento de $3,7 milhões, a Wonderful Life, A Felicidade Não Se Compra, arrecadou apenas $3,3 milhões nas bilheterias, deixando a Liberty Pictures com $500 mil em dívida e sem opção a não ser fechar em 1951. Os críticos da época também não ficaram impressionados, chamando o filme de fraco e de simplório. O filme ficou acumulando poeira por anos até 1974, quando, devido a um erro, os direitos autorais não foram renovados, então o filme passou para o domínio público. Livre para as emissoras de TV transmitirem, ele foi exibido novamente na TV e em meados dos anos 80 era um clássico de Natal. Finalmente! Em 2013, produtores chamados Alan J. Shaw e Bob Farnsworth anunciaram uma sequência chamada It's a Wonderful Life, The Rest of the Story. Ela seguiria o neto de George, também chamado George, e apresentaria Zuzu retornando como seu anjo da guarda. Isso não aconteceu, é claro.